Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma aula da EBD. E se você está acompanhando as nossas aulas, você deve ter percebido que nós iniciamos um estudo do livro de Coríntios. Esse estudo é baseado no livro Nasce uma Igreja, do pastor Ed René Kivitz. E inicialmente nós trabalhamos com um episódio central da Igreja de Corinto, que é uma exortação que Paulo faz para a igreja a partir do conhecimento de que 4 grupos estavam dividindo a igreja em facções. Essas 5 aulas anteriores falam desse episódio e dos ensinamentos que acrescentam à nossa vida quando a gente se detém sobre a exortação de Paulo para esse momento específico. Nós também refletimos como isso pode ser muito atual se nós pensarmos no cenário de pandemia e de pós-pandemia que viveremos quando a gente retornar para as atividades normais da igreja no edifício físico, né? Então lá você vai encontrar como foi que o evangelho chegou aos gentios, você vai encontrar qual é o centro da igreja, o papel do Espírito Santo, vai também compreender como que se desenvolve o trabalho em equipe e, por fim, vai encontrar características muito necessárias para aqueles que tomam para si a arte de ajudar, ou de liderar, ou de comandar na igreja. A partir de agora, nós vamos entrar num novo bloco de exortações. E como eu já tinha relatado nas lições anteriores, Paulo, ele toma uma decisão corajosa de expandir o evangelho, né? Referendado pela igreja, uma decisão tomada pela igreja. E Paulo é essa figura que vai para o mundo para que o evangelho se propague para além dos arraiais do povo judeu, cumprindo a grande comissão, o mandamento de Jesus de fazermos discípulos até os confins da terra. E o primeiro lugar que ele chega é a cidade de Corinto. Ele escolhe essa cidade de maneira estratégica, porque é uma cidade portuária, ela funciona meio como que a capital da Acaia, lá mora um procônsul romano, então é um centro político, é um centro econômico com uma grande movimentação de pessoas. Instala essa igreja e quando ele sente do Espírito de Deus que ele deve expandir ainda mais o evangelho, ele vai embora de Corinto. E essa é uma carta que ele escreve para essa igreja. Quando ele ouve notícias sobre a igreja e se preocupa com isso. Porque o fato da igreja estar crescendo, mas não de forma saudável, pode colocar em xeque o sucesso de todo o processo da expansão do evangelho. Então, em alguns momentos, as palavras de Paulo vão ser palavras muito duras, de uma exortação muito rígida e às vezes até extrema. Mas Paulo faz isso como um pai zeloso, preocupado, né, na formação do caráter dos seus filhos, também às vezes precisa ser duro. Nessa lição, que começa a segunda exortação de Paulo e que nós vamos nos deter dos capítulos 5 até o 10, mais ou menos, Paulo vai falar sobre as fronteiras éticas, né? Sobre problemas éticos que estão acontecendo. Tinha um problema social acontecendo na igreja, né? Que era um problema de disputa de poder nesses 4 grupos, esses quatro não são, a gente chama de facções, né? Porque era uma igreja fracionada, faccionada, mas esses 4 grupos. Mas agora, e tratado este problema, ele entra então numa nova exortação, numa exortação que vai falar então dos problemas éticos pelos quais a igreja de Corinto está passando. Então, ele começa assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então, para além dos problemas da disputa de poder,
chega aos ouvidos de Paulo que estão acontecendo coisas na igreja, que até o comportamento dos gentios, que é um comportamento mais liberal, né, menos apegado às tradições judaicas, consideram um absurdo. Ele começa então uma nova exortação. E tem duas coisas que são extremamente danosas: a saúde doutrinária, a saúde do testemunho, né, do evangelho tornando-se concreto, da concretude do evangelho, que são a heresia e a imoralidade, né? Então, Paulo passa a tratar, ele já tinha tratado, né, da questão social, e ele agora vai passar a tratar, então, desse ponto que é muito preocupante, preocupa muito a Paulo, tanto que faz com que Paulo traga para a igreja de Corinto palavras muito duras, muito radicais, em alguns momentos até um pouquinho violentas, agressivas, né? Violentas no sentido de que nos choca. E aí, assim, o que a gente tem que pensar nesse momento é que a gente tem que fazer escolhas. Paulo faz isso. Ele podia resguardar a sua integridade como líder, como uma pessoa aceita pela comunidade, passando com o que hoje nós chamamos de passar o pano. Ou tratar o rebanho para que ele se torne saudável. E ele faz a opção 2, né? Mesmo que as pessoas não me aceitem mais como elas costumavam me aceitar, mesmo que as pessoas rejeitem a minha palavra porque ela é muito dura, eu estou fazendo a opção de cuidar da saúde do rebanho. E aí ele vai falar sobre essa imoralidade que ele ouve. Ao longo dessa lição você vai dizer você vai entender que caso chocante é esse que chega aos ouvidos de Paulo. E deixa ele estarrecido de forma que ele tem essas palavras tão duras. E o que choca Paulo não é só o ato pecaminoso, condenável que acontece. É que a comunidade se comporta com esse ato como se ele fosse uma coisa normal, uma coisa comum. Então ele vai se dirigir não somente à pessoa que cometeu o ato, ele vai se dirigir à comunidade toda. Ele diz: vocês não deveriam estar cheios de tristeza? Vocês não percebem a gravidade do que está acontecendo? Em nome de manter uma aparência, né, uma fachada de que está tudo bem, de que está todo mundo bem, de que nós estamos no caminho certo, vocês estão passando aí um pano, vocês não se incomodam, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza? E por mais dolorido que fosse expulsar da comunhão a pessoa que fez isso, então o que o livro vai trazer para a gente é que no tratamento da imoralidade, do desvio daquilo que é o plano do Senhor, nós precisamos considerar que a imoralidade específica desse caso, né, retratada específica desse caso, ela é uma realidade letal. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. O pecado é condenatório para a morte, ele é letal. A Bíblia também vai dizer que há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas no final eles são caminhos de morte. E é função da igreja fazer com que a pessoa compreenda a letalidade das suas atitudes. Não é apenas uma ação condenatória que marca com uma letra vermelha escarlate a pessoa que cometeu uma infração, que se afastou dos planos de Deus, que não está agindo de acordo com aquilo que o Evangelho prega. Não é isso. É a preocupação com o ser humano e a necessidade de fazer com que ele compreenda
que aquele caminho é um caminho de morte, da letalidade desta imoralidade. E é por isso que Paulo, ele não fica só chocado com o que aconteceu, ele fica chocado com a falta de ação da comunidade. Como assim tem uma pessoa cometendo uma coisa tão grave e vocês estão se comportando como se nada acontecesse? Vocês não têm misericórdia dessa pessoa? Vocês não estão vendo que o caminho dela é um caminho de morte? Vocês não vão fazer nada para impedir? Vocês não vão resguardar quem está aí e que talvez também ache que isso seja normal e vai começar a praticar também e também vai ser um caminho de morte? Então, tratar as coisas como elas de fato são, uma realidade letal, é imprescindível. E aí o autor vai dizer: o que é grave, que é imoralidade, implica na morte do pecador. E não é na morte física, né? Nessa coisa literal da morte física, mas implica na morte de um projeto de vida, implica na morte de uma família, implica na morte da saúde de uma relação, seja uma relação entre pai e filho, entre irmãos, entre um casal, né? Atos como esse implicam no fim de sonhos, no fim de projetos de vida, no fim da saúde emocional, psicológica da pessoa. E Paulo nos diz, a gente não pode tratar, né, como normal, como natural, uma coisa que todo mundo sabe que no final é um caminho de morte. E ele traz essa palavra muito dura para a igreja de Corinto. Também ele nos chama a atenção de que nas fronteiras éticas, né, para além de você dar nome aos bois, para além de você entender e delimitar, por isso que ele chama de fronteiras éticas, você precisa agir. E ele vai chamar essa ação de disciplina. Então, o que foi que aconteceu? Chegou aos ouvidos de Paulo que um dos membros da comunidade de Corinto, ele dormia, ele mantinha relações com a mulher do seu pai. E as pessoas fingiam que isso nada acontecia. Eu não sei lhe dizer que papel esse pai ou esse homem exercia dentro da comunidade. Não sei se isso era consensual ou não, né? Se aquela mulher de fato queria aquilo ou não, porque Paulo se refere especificamente a ele, não a ela, né? Ou se foi uma vez, a gente não sabe, a gente não tem elementos históricos que nos digam sobre isso. Mas o que Paulo está nos chamando a atenção é que fingir que não existe não é a solução. Então a gente tem que saber, e na última lição, quando a gente falou sobre o tribunal dos líderes, a gente falou que a nossa própria consciência nos acusa. O Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida de forma que a gente seja guiado na verdade. Então a gente sempre sabe o que é certo e o que é errado. Pode ser que haja uma interferência social da forma que nós fomos criados, né? Mas no nosso íntimo, nas coisas importantes, realmente relevantes, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E aí o primeiro passo é entender a gravidade, dar limites, perceber onde começa, onde termina a gravidade disso. E estando com isso em mão, a gente precisa agir. E o que Paulo vai chamar aí é de disciplina. Quando Paulo vai falar dessa disciplina, eu quero ler esse texto com vocês, e ele diz o seguinte: ele vai dizer, eu não estou com vocês aí presencialmente, eu estou em espírito. Mas em espírito, eu já decidi o que tem que ser feito no presencial, no físico. E ele diz, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. É uma palavra dura, né, irmãos? Assusta, choca, parece até ser um pouco violenta. Quando a gente vai pensar que alguém que encontrando o evangelho diz assim, entregue ele a Satanás. E muitas interpretações são feitas sobre esse texto, o que é que Paulo quis dizer.
eu vejo... o pastor Ed Renekiewicz é um pastor muito presente na minha formação cristã. E eu sempre tive na conta de uma pessoa muito coerente, né? E muito humana. E ele traz uma visão sobre esse texto que eu nunca tinha pensado antes, mas é de uma extrema humanidade. E dentro das leituras que eu tenho de mundo, dentro daquilo que eu acredito, dentro do evangelho que eu acredito, do Cristo que eu conheço, eu acho que é uma leitura muito acertada desse texto. Porque a gente fica chocada com o fato de ser entregue a Satanás. E o que é que ele diz? Ele diz que a própria Bíblia diz que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus. Ele diz que aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Então, quando nós estamos em comunidade, o pastor Roberto fala sempre sobre isso, sobre autoridade espiritual, cobertura espiritual que não existe, né? Nos termos que apresentam para a gente, no que socialmente hoje é vendido, que existe um líder que lhe dá cobertura espiritual. Quando eu já falei em lições anteriores que o véu do templo se rasgou e nós somos sacerdotes responsáveis pela trajetória do processo da nossa vida espiritual, né? Mas estando em comunidade, nós somos um corpo. E o corpo, o trabalho de equipe que a gente falou lá na lição 4, fortalece um ao outro, ajuda um ao outro. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, né? Porque se um cai, o outro levanta. Então, como corpo, nós somos uma unidade. E é isso que ele fala, né? Quando ele está fora desse corpo, ele está suscetível à ação de Satanás. É como você ter um irmão mais velho que vai com você para a escola e esse irmão mais velho te protege. Ninguém mexe com você, ninguém lhe perturba a paz. Mas esse irmão mais velho passa para o colégio do ensino médio e agora você está na escola sozinho. Você perdeu aquela proteção, você perdeu aquela pessoa que entende seus passos, que divide com você a mesma forma de pensar, a mesma forma de crer. E é isso que o pastor Ed Renekiewicz entende desse texto, né? Ele vai sair da comunidade porque ele não comunga mais dessa crença. Ele não comunga mais da crença que uma vez que você se encontra com Jesus, o Espírito Santo de Deus lhe leva sempre a buscar a santidade, sempre a parecer mais com Jesus. Porque desrespeitar o relacionamento do seu pai com a sua esposa, o corpo dele mesmo é completamente fora do projeto salvífico, vivificador, né? Que valoriza a família, que valoriza as relações que Jesus nos apresenta. E quando ele sai do arraial, quando ele sai de dentro deste corpo, ele fica suscetível. A vida dele vai estar mais suscetível à ação de Satanás. E aí vem a grande pergunta: excluir, não excluir, quando não excluir, né? Porque o texto fala disso. Essa atitude, essa ação, ela precisa ser retirada imediatamente do corpo. Né? A gente entende a gravidade. A gente não pode permitir que os crentes mais imaturos ou os maduros que se sentem permitidos quando a gente tolera esse comportamento entendam que ele é normal e vá todo mundo para o caminho de morte, ou como a gente diz no popular, vai todo mundo para o buraco juntos. Tem que ser feita alguma coisa. E Paulo fala da exclusão porque é uma coisa grave. E eu entendo que talvez os irmãos até já tenham conversado com ele mantém essa prática. Então, é sempre exclusão ou inclusão. A gente vive, né, essa nova modernidade e a forma de entender a disciplina. E a gente sempre tem a tendência de fazer extremamente o oposto do que era feito. Então, teve um momento na história da igreja, não estou falando só da Igreja Batista da Proclamação, estou falando da igreja como um todo, em que se excluía porque viu alguém sentado na praça e do lado dele tinha uma mesa com uma garrafa de cerveja. Nem sabia se foi ele que bebeu ou não, o pobrezinho podia ter bebido água, mas se excluía porque ele estava próximo, porque ele tirou uma foto com um grupo de amigos
E nessa foto tinha alguém com a garrafa de cerveja na mão. Se excluía porque viu o carro do irmão fulano na rua tal, onde ele não mora. Talvez ele está tendo um caso extraconjugal. E esse talvez fazia exclusão. Né? Então, assim, o que a gente precisa ter e estabelecer, e possivelmente Paulo fez isso, é critérios. E eu vou ler o trecho que tem aqui no livro e diz assim: da minha parte, fala o pastor, baseado em Mateus 18, de 15 a 20, acrescentaria que para excluir-se são necessários pré-requisitos, que seriam 4. Uma prática pecaminosa. Essa prática pecaminosa tem que ser confirmada. Então, não pode ser produto do que eu acho, do que o outro acha, do que o outro disse. Né? Tem que ser confirmada. Ela tem que ser mensurável. Ou seja, eu não posso dizer assim, eu acho que irmão tal me odeia. Pelo olho dele, ele me odeia. Eu não posso mensurar isso. E, por fim, que seja continuada. Ou seja, já houveram tentativas de alertar a pessoa de que era um caminho de morte e ela mantém esta prática. O que eu tenho visto, né, inclusive na nossa igreja, isso é um grande nó, é que as pessoas acham que quando não há exclusão, não há disciplina. Que a disciplina é você socialmente humilhar a pessoa, excluindo ela. Existe um termo que se usa muito, que é botar no banco. Fulano vai para o banco, ou seja, está de castigo, não pode fazer nada da igreja. Só a disciplina quando há exclusão. E aí a gente tem que pensar de fato o que é o projeto de Cristo. E o próprio Cristo diz, a vontade do Pai é que ninguém se perca. Então, eu acho que nesse momento, o que a gente deve exercer é exercer o exercício, é praticar o exercício da empatia, né? De colocar-se no lugar do outro e tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Ouvidos, né? Ter a possibilidade de defesa, ter alguém que invista em sua vida, porque é a possibilidade, olha o que o Paulo diz, ele vai ser expulso da comunidade para ser entregue a Satanás. Ou seja, fora da cobertura, fora dos conselhos, fora da convivência amigável, fora de alguém lhe alertando sempre que aquele caminho é um caminho de morte, que aquilo não está certo, que aquilo vai prejudicar ele. Fora do afeto de quando as consequências chegam, segurar a mão e dizer, eu te avisei, mas eu estou aqui com você ainda. Então, a possibilidade do evangelho, né, das práticas boas do evangelho, que é o corpo são, trabalhando em equipe e agindo de acordo com o projeto salvífico e vivífico de Deus, alcançar uma pessoa fora da comunhão é muito mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Não é passar pano, não é fingir que não existe, não é ver a gravidade, mas reconhecendo-se essa gravidade. É caminhar com a pessoa, né? De forma que a gente, com critério, com razão, com escuta, possa ser esse elemento do corpo de Cristo, que faz com essa pessoa o que Cristo fez conosco. Nós não tínhamos a menor condição de nos salvarmos por nós mesmos, mas Cristo nos olhou, e quando Ele nos olhou, Ele teve misericórdia de nós e nos salvou, né? Então, disciplinar tem que ter disciplina, tem que ter gente alertando, tem que ter conversa, tem que ter ponderar, ajudar a pessoa a refletir e fazer isso até as últimas consequências. A gente também tem que agir com urgência, né? Então, não ficar protelando, prorrogando o problema. E aí Paulo vai continuar dizendo, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Né? Então, assim, entender a gravidade, disciplinar, sim, né? Disciplinar, alertar, conversar, tomar posição, exortar, como Paulo está exortando a igreja, e fazer isso depressa, não deixar o problema crescer. E aí ele traz essa figura do fermento, e ele fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, porque a primeira vez que se come sem pão, sem fermento, é quando eles saem do Egito. Então tudo é feito com muita pressa, o cordeiro vai ser sacrificado, a gente tem que fazer tudo com pressa, para que esse sacrifício nos alcance no nosso melhor momento, no momento que a gente está mais preparado. Então a gente tem que acelerar, apressar. Então não vai dar tempo desse fermento inchar a massa, levedar a massa. Mas o fermento também traz impureza, né? Ele traz gases, ele faz com que a massa enche, ele se enche de ar, ele forma aquela rede de glúten, né? Fica ali preso dentro do glúten. Então, o texto vai falar também que esse fermento, quanto mais fermento, mais impura fica a massa. Então, quanto mais eu fico adiando resolver o problema, mais o problema se agrava. Então, tem que ser agir com urgência. Por fim, ele vai falar, olha, identificamos o problema, disciplinamos e fizemos isso rápido, né? Fizemos isso de forma urgente, para manter a sanidade, a saúde. E agora a gente precisa vigiar as fronteiras. A gente precisa ser vigilante e não permitir que aconteça de novo. Ele vai continuar. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras, aí ele vai dizendo vários, né? Porque se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. A gente sabe que o mundo lá fora jaz no maligno. Mas agora eu estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra. Ele vai falando tudo. Com as tais pessoas, vocês não devem nem comer. Então, assim, não fique pensando que as atitudes ruins, que contradizem a lógica do Evangelho de Cristo, o ideário ético que nós temos, que a estatura do varão perfeito, acontece só do lado de fora. Ele acontece do lado de dentro. E a gente precisa ter esse discernimento. Ou seja, a comunidade precisa cuidar da comunidade. Quando a gente vive num ambiente são, as pessoas tendem a ser sãs, a ser mais sãs, mais saudáveis, mais felizes, mais comprometidas. E ao lado de fora, o que acontece do lado de fora, as questões morais do mundo, quem vai julgá-las é Deus. Ele diz, não quero que vocês procurem briga com quem está lá fora, não. E parece que a gente está ouvindo tudo ao contrário, né, irmão? Porque eu nunca vi a comunidade evangélica brigar tanto com outros grupos. A gente fica tomando conta da vida dos outros. Enquanto a gente aqui, né? Que a gente deveria estar fortificando os muros, cuidando das nossas cidades, cuidando da nossa comunidade, nos tornando cada vez mais sãos, mais confiáveis, mais solidários, mais amor. Ao invés de a gente estar cuidando da gente, a gente está procurando briga com quem está lá fora. E o que o texto vai dizer é que, olha, quem está lá fora é Deus quem julga. A gente tem que cuidar aqui de dentro. A gente tem que ensinar as crianças. A gente tem que apoiar os nossos adolescentes. A gente tem que dar suporte aos nossos jovens. A gente tem que amparar os nossos adultos, fortalecer os nossos adultos. A gente tem que cuidar dos nossos idosos. É isso que o texto está dizendo. Agora a gente tem que vigiar as fronteiras. A gente tem que deixar bem claro para as pessoas quais são as atitudes boas e quais nós devemos seguir. Para que isso seja o que os médicos chamam de profilaxia. Quando você trata antes que a doença se instaure, né?
você faz uma profilaxia, você faz uma limpeza. Você mantém limpo, porque se você mantiver limpo, não vai ter doença. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir para que os irmãos entendam essas palavras que parecem tão controversas e tão duras. Também é um exercício para mim, que a gente consiga compreender essa exortação de Paulo, de forma que a gente nunca precise dessa disciplina. E que quando a gente precisar aplicar essa disciplina com alguém, que a gente compreenda, né, como esse processo pode ser feito. Como o Evangelho pode nos ajudar a fazer esse processo da forma mais humana, mais salvífica e mais vivífica possível. Que o Senhor nos abençoe a todos.